Aí, galera. Esperar o pessoal entrar. Hoje a gente vai fazer uma live aqui com o Thomas. Tô chamando ele aqui. E aí, Sérgio, beleza? Grande Thomas, vamos lá. Vou te convidar aqui, cara. Thomas. Alô? E aí, bonitão? E aí, gatão? Deixa eu fazer um teste aqui, deixa eu ver se eu colocado. Aqui ele. Ah, ele. Peraí. Deixa eu. Só que a gente vai Tô te usando. ver de lado, Ah, eu tô de lado? né? Então, Tem que ser peraí, em deixa pé eu mesmo, fazer. cara. Deixa eu fazer um bem bolado aqui. Porque o microfone não adianta. Como ele fica embaixo, aí eu não consigo. Deixa eu Eu pensar aqui. coloco ele dentro de um copo, cara. Gambiarras. Pô, mas é que o meu microfone é embaixo, então o meu plug de microfone, É, o meu entendeu? também. Só que assim, Ah, é não. que como o meu copo ele é meio afunilado, então tipo, a parte de cima encaixa e dá pro fio ficar embaixo, assim, de boa. Deixa eu tentar aqui. Não, esse como não cabe. Peraí que eu tenho umas coisas aqui. Calma aí. Putz, Eu tô isso aí o usando pessoal vai entender. minha caneca com tudo pra botar. Eu tenho um gato ainda que tá pulando em cima de mim aqui. Ah, cara, geralmente é participação especial, né? Cadê? Fala um oi, Clyde. Olha ele. E E aí, aí, gatão? bonitão? Deixa eu ver aqui. Pô, não coube também. Cacete. Isso lá é grande. Ah, eu vou segurar. Tudo bem, eu fico segurando. Vai, fala oi, Beleza. Clyde. E também não vai demorar tanto assim. Ô, bonitão, aí. São dois gatos agora que vai participar Ó. da live. Ele fica assim o dia inteiro. Fica me atrapalhando, Maravilha. pisando no Faz parte do home teclado. office. Vai, gatão. Beleza. Deixa eu Eu tirar vou aí. enquanto você vai se ajeitando, eu vou fazer o cabeçalho e me apresentar aqui pro pessoal, beleza? Beleza. Fala aí, gente, muito boa noite. Muito obrigado por todo mundo que está ao vivo aí. Tô vendo que já tem uma galerinha. Bora espalhando o evangelho aí para quem de repente já tem algum amigo que está interessado nesse tipo de live. Para quem não conhece, é o meu grande amigo aí embaixo, ele é professor lá na escola, ele tem a empresa dele, ele vai se apresentar muito melhor. Eu só estou dando um overall aqui. E galerinha, hoje eu queria falar, né? Eu tenho feito essas lives para justamente conscientizar melhor o pessoal aí para de repente trabalhar home office. Falei sobre treino de inglês, sobre mídias sociais, etc. E hoje o Thomas ele vai falar um pouquinho aí também, né, sobre a área dele. Ele trabalha com game design. Ele vai explicar justamente também o que é game design. As pessoas têm um conceito um pouco errado sobre isso aí. Inclusive ele tem histórias muito engraçadas para falar sobre isso Ixi. aí. E aí, é isso, gente. Então, bora seguir antes de começar aí. Aliás, depois que terminar a live, é legal vocês seguirem ele. Sigam a Overtime Studios aí, segue a Escola Rivers. E é isso, gente. Fala aí, Thomas, como é que você tá nessa quarentena aí, cara? Cara, eu tô ficando maluco. Assim, eu Mudou já mesmo sou. muita coisa para você? Então, né? Na verdade, eu já sou meio, como eu diria, introspectivo, né? Mal saio de casa pra nada na vida. E com a quarentena, sei lá, não faz, sei lá, uns 20 dias que eu já não saio de casa. Mas, por que que eu tô ficando louco? Cara, a minha demanda de trabalho aumentou, na verdade, né? Nesse período. Então tá uma coisa assim meio que surreal. A gente pode falar bastante sobre isso, sobre indústrias, né? Eu Sim, sei que sim. a quarentena é complicado para muita gente financeiramente. Na verdade, deixa eu me apresentar, né? Eu não acabei nem me apresentando. Eu sou, para quem Boa, não se tá, quem tá apresenta na aí, live Thomas. aí e não conhece, eu sou o Thomas. Eu trabalho com desenvolvimento de games já tem 12 anos, acho. Um pouco mais de 10 anos. Já trabalhei em várias empresas no Brasil e com uma porrada de projeto bacana, assim, que sou bem grato e feliz por ter trabalhado e participado. E nos últimos 2 anos eu decidi encarar de frente a questão empreendedora da coisa. Então eu pedi demissão da empresa que eu trabalhava e
que era uma empresa bem bacana, a Octagon Games. Inclusive eu estava trabalhando no projeto do Magic, que foi muito bacana, foi assim, experiência, aprendizado único. Mas eu queria, já era um sonho meu de muitos anos, de querer ter a minha própria empresa, né? Então, eu já tinha um contato com uma galera do passado, né? O Peixo J, que é meu sócio, o Sim, Daniel conhece, que inclusive fez faculdade conheço. com a gente. E, Todo mundo junto. aliás, fun fact, eu e o Daniel fizemos faculdade juntos. Nós éramos do mesmo grupo de TCC. Olha só. Exatamente. Pois é, né? Então, estamos com mais de 10 anos de contato aí, né? Então, isso tem um certo significado aí. Pois é. Nossa, e assim, muitos trabalhos veio e dei com o Daniel. A gente trocou muita experiência, assim, a gente chegou o trabalho para mim, eu indicava ele e vice-versa. Então, é um Fazer um relacionamento troca-troca aí, legal. é um troca-troca já de muitos anos. É verdade. E aí, Tenho muito a te esses últimos... agradecer aí também. Nossa, eu também, cara. Puta, quantas coisas a gente não fez É junto nóis. e quero continuar fazendo. É nóis, cara. Então, nos últimos 2 anos eu abri minha própria empresa, que é a Overtime Studios, eu e mais 2 sócios, eu, o Jota e o Zani. E desde então a gente começou fazendo mais projetos autorais para mobile e deixa eu fechar aqui meu SAP, senão ele vai fazer barulho. Fazendo projetos autorais, só que no último ano para cá a gente decidiu fazer mais projetos B2B, que é para basicamente expandir clientes, né, serviços. E a gente descobriu que tem uma demanda gigantesca no mercado para, não só no Brasil, mas lá fora, porque a gente também tem clientes, assim, agora, uma cartela de N coisas, mas a gente começou a oferecer principalmente serviços de game design. Não só para clientes terceiros que queriam fazer jogos, né, forma de B2B, pô, eu quero fazer um projeto para X, um banco de... Enfim, tem muitos jogos por demanda, né, no mercado, mas a gente viu que tinha uma oportunidade de game design em geral. E a gente começou a dar consultoria de game design para outras empresas de desenvolvimento de games também. Por quê? É isso que o Daniel falou, né? O que o game designer faz, né? Muita gente acaba não sabendo muito bem o que o game designer faz no final das contas. Aliás, Thomas, só uma pausa. Se você puder, de vez em quando, dar uma explicadinha nos termos que você cita, é legal que nem todo mundo aqui é de games que tá vendo a live. Tem um pessoal que é de outras áreas. Tem uma boa parte aqui já conhece. Então, por exemplo, você pode começar explicando primeiro o que é game design pra galera, rapidinho. Não precisa entrar naquelas suas aulas de 2 horas cheio de ódio, que eu gosto, aliás. E depois você pode falar um pouquinho sobre esse mercado de gamificação, de B2B e tal. Aí você pode entrar em detalhes. Tá. Bom, o game designer, no final das contas, o que ele é? Eu gosto de fazer uma analogia que o game designer é basicamente sempre a pessoa que não trabalha com games, né? Ele é o arquiteto do projeto. O trabalho do game designer, ele tem uma frase muito boa em inglês, que ele é o advocate for the player. Ele é basicamente o defensor do jogador. Então, o meu trabalho, o trabalho de game designers, é criar uma experiência boa para o jogador. Isso é feito como? Não é apenas dar ideias. Na verdade, eu gosto de falar que todo ser humano é criativo, ideias todo mundo tem. O trabalho do game designer é tornar essas ideias viáveis e funcionais. Então, no final do dia, o meu trabalho é basicamente criar sistemas e mecânicas e garantir que elas funcionem no meu projeto. Por isso que eu falo que é um arquiteto. O pessoal até fica meio surpreso quando eu falo que 80% do meu dia é trabalhar em planilhas. E por isso que eu falo que matemática também é uma coisa muito importante para o game design. Né? Porque meu propósito é que a experiência do jogador seja boa. Então o meu jogo não pode estar quebrado. Isso quer dizer o quê? Ele tem que estar bem balanceado. Então, por exemplo, quando eu falo que o meu dia é 80% de planilha, é porque eu fico mexendo e trocando valores, tipo 0,1, 0,2, para garantir que a experiência do meu jogo seja boa. Então, assim, acaba sendo uma área que acaba atingindo muitas coisas bacanas, né? Ela é tanto criativa quanto técnica, no final das contas. A gente tem que entender um pouquinho de programação também, para saber o que é viável, o que não é viável, saber prototipar as coisas. Então, no final das contas, no final do dia, a melhor analogia que eu posso dar é que o game designer é o arquiteto do projeto. Aliás, é muito raro eu realmente dar ideias de jogo. Isso é uma coisa meio paradoxal. Eu falo, vou ser game designer porque eu quero dar ideias de jogos. Mas boa parte das vezes, hoje em dia, eu trabalho fazendo bem uma ideia para mim e eu tenho que fazer ela funcionar como jogo. Então eu tenho que realmente botar as mecânicas, os pontos nos is, né, para saber como tudo vai funcionar.
Então é basicamente Sim. isso que o game designer faz. E não só isso, né? Que a gente estava falando sobre gamificação. O que é gamificação? Hoje, a gente, na Overtime, a gente oferece serviços de desenvolvimento de jogos, né? Nossos próprios jogos autorais, quanto Uhum. serviços de gamificação. Que é o quê? É transformar situações de não... É atribuir mecânicas de jogo para situações de não jogo. Então, isso é um mercado que está crescendo pra caramba. Tem muita gente procurando gamificação, na verdade. Desde outubro do ano passado, que foi quando a gente começou a fazer, julho do ano passado, que a gente começou a fazer mais gamificação. Cara, já veio cada coisa bizarra, mas assim, interessantíssima, que eu jamais imaginaria que eu faria isso. Mas, por exemplo, a gente já gamificou um site de leilão de Bitcoin. A gente já gamificou processos de contratação de empresa. A gente já gamificou treinamentos de coisas. Tem coisas que eu estou fazendo agora que eu nem posso falar. E é puro game design. Então, a gente viu uma puta demanda que tinha, né? Porque além da gamificação, pelo profissional de game design não ser muito fácil de encontrar no mercado, não vou mentir, eu mesmo sofro muito. Às vezes eu tenho demandas aqui na empresa que eu não estou dando conta pelo excesso de trabalho, e contratar game designers é uma coisa muito difícil, porque são poucos os cursos realmente que dão game design, são poucas pessoas que se formam, queiram seguir na área, e geralmente quem segue na área vai embora, vai para outro país. Eu mesmo fiquei muito entre a cruz e a espada em sair. Eu não saí porque eu tenho um propósito, né, um objetivo mais próprio de ter o meu próprio negócio. Sempre quis fazer isso. E aí Uhum. eu fiquei nessa, eu vou embora, a oportunidade se apresentou, ou eu tento aqui. E assim, eu sei que o Brasil, por exemplo, tem muito potencial como mercado. Tem muita gente criativa e boa pra caramba aqui. A gente não Uhum. tem muita concorrência também entre coisas de B2B, por exemplo. E aí eu falei, cara, eu vou arriscar. E assim, hoje, 2 anos depois, eu acho que foi uma das melhores opções que eu fiz, porque eu estou bem feliz com a minha empresa, a gente tem crescido pra caramba. Tipo, só esse ano a gente cresceu, sei lá, mais de 1000%. Foi uma coisa absurda. E tô Que bom. contente com o progresso das coisas, né? E aí entra a questão, quarentena. Beleza, todo mundo em casa, eu vejo muita gente que tá, áreas que estão sofrendo, né? Eu mesmo, hoje, além de game design, eu dou aula no Rivers, então, merchanzinho aí, Nós. para quem não é aluno, quem quiser estudar game design, eu dou aula na Rivers, e durante essa Eu vou quarentena, fazer um inclusive, estou merchan dando depois. aulas online. Online. Pois é, tem uns alunos, eu acho que aí estão Você tava, na live. Oi? sim, você tava dando uma aula agora há pouco, agora, não tava? Eu tava dando uma aula agora há pouco. A gente usa o Boa. Discord, Boa. porque, cara, o Discord, quem é gamer, né, gosta de usar bastante o Discord, dá Sim, pra sim. compartilhar a tela, e fica, cara, tem fluindo muito bem, na verdade. O pessoal tem gostado. É diferente, né? Não tem como enfatizar que é diferente. Eu dando aula pessoalmente, tem aquela minha marca registrada de dar os rages, né? De ficar dando. Os alunos adoram que eu fico dando gritos e brigar, e não brigar com os alunos, mas contar histórias e Sim, começar a dar sim. rages. Mas não Ah, adianta, né, cara? Todo mundo que é do mercado tem que ter uma porcentagem de ódio, né, cara? Acho que é padrão de todos os desenvolvedores isso aí, né? a gente é movido pelo ódio. Se não fosse pelo ódio, Muito não bom. ia dar. E aí, só que assim, tem fluído muito bem, né? A aula tem sido bem legal. E além disso, eu também fazia, isso que é um legacy meu que eu fazia há muito tempo, que eu fazia marketing digital. Ah, que veio por de Uhum. games, inclusive. Não é porque eu vim de outra área. Na verdade, eu comecei a fazer marketing digital por conta de games, de game design. Porque eu comecei a fazer aquisição de usuários, fazer análise de dados dos meus jogos. E falar, pô, preciso comprar usuário, preciso fazer campanha. E aí eu comecei a me explorar esse mundo. E aí eu comecei a fazer como freela, Facebook Ads e Google Ads para terceiros. E eu tinha, inclusive, um cliente agora, eu já estava há uns 2, 3 anos com ele fazendo só toda a parte de campanha de ads dele, só que ele é um estabelecimento físico. E com esse negócio da quarentena ele fechou. Eu não vou dar nomes aos dois, né? Mas infelizmente ele quebrou. Sim. Quebrou. Ele falou, cara, não tem o que Uhum. fazer, não tem como manter mais. Porque a gente sabe que no Brasil é bem brutal, né? A maior parte das empresas rodam no vermelho. Então, essa parada Infelizmente. foi muito Sim, complicada. sim. E ele fechou. Eu fiquei muito triste. Falei, pô, cara,
quando passa isso, sei lá, vamos tentar dar algum jeito, melhorar, mas eu sei que tem muitas áreas que estão sofrendo. Até familiares que trabalham com entretenimento, música, cinema. ah, Uhum. Inclusive é interessantíssimo falar sobre isso, porque a gente pega a indústria de games e a indústria de cinema, a indústria de cinema está tomando um prejuízo gigantesco com esse Tá, parada geral. Estão falando sim. que vai demorar muito para a indústria de cinema até voltar do jeito que era. Muitos filmes foram parados, cancelados, e isso é bem complicado, porque é uma área que a gente está muito primo, né, distante. Só que em contrapartida, games explodiu. Esse último, desde que começou a quarentena, tem cliente nosso que virou e falou assim, de design de games, falou, cara, eu quero lançar um jogo em 3 semanas, é possível? Porque eu quero aproveitar a quarentena, porque tá todo mundo em casa e todo mundo tá jogando. A vontade dele é justa. Saiu, qual que é aquele órgão dos Estados Unidos lá que falou ano retrasado que games eram um vício. Eu não lembro agora quem, eu vi essa notícia Lembra esses dias. vagamente, né? Falou, Sim. games é um vício agora e tal. E aí essa semana eles falam, não, o games é uma atividade saudável para essa quarentena, vamos jogar mais. Porque o pessoal começa a ficar maluco em casa, tem que fazer alguma coisa, né? Sim, sim. E aí teve clientes que começaram a pirar, falaram, cara, eu preciso fazer mais projeto, preciso lançar jogo, aproveitar essa onda, vamos lançar esse projeto mais rápido. E desde então, cara, eu tô hoje, aqui no Overtime, a gente tá com acho que 5 projetos ao mesmo tempo. Então meu dia começa, eu acordo, pulo no computador, tomo banho, pulo no computador e fico até meia-noite. Todo dia. São quantos Então, funcionários hoje em dia na Overtime, fora vocês três ali que são sócios? temos nós 3 de sócios, e a gente tem colaboradores nossos, 2. Só que como a gente está em múltiplos projetos e a gente tem muita parceria com empresas, a nossa equipe varia um pouco. Então, por exemplo, tem um projeto de jogo que a gente está fazendo para lançar no mês que vem agora, que tem nós 3, mais nossos 2 colaboradores e mais 4, 5 pessoas que são contratadas direto para o cliente, mas que a gente gerencia. Então, toda a parte de coordenar o projeto é nossa. Então, a equipe acaba variando. Igual, tem um outro projeto de cliente também, que é mais gamificação, que tem uma equipe, tem outras 2 empresas envolvidas. E a gente está fazendo todo o meio de campo. Porque como a gente está fazendo a parte de desenho, né, de design de gamificação, como que vai ser o projeto e tal, a gente também vendeu no pacote que a coordenação é nossa. Ia ser até melhor para o cliente, né? Então, e assim, Sim, eu tô sim. vendo muitas empresas de games que também estão nesse mesmo patamar. E não só aqui no Brasil, né? Nós temos bastante colegas de games, todo mundo praticamente tá home Sim, office hoje, normal, só sim. que ninguém parou. Tá todo mundo continuando. A gente já tem uma cultura, né, de conseguir trabalhar home office. Não é toda a indústria que é capaz disso. Mas games, É, especificamente, para você que é artista, sim. quantos trabalhos Sim. você já não faz? Tipo, freelas, home office. Fiquei, Então, eu fiquei 6 anos da minha vida só home office. De vez em quando caía um job ou outro para fazer em house, mas boa parte era home office. sim. Eu comecei a fazer mais job na rua quando eu virei essa cartinha que você estava falando no começo da live sobre empreender. Aí eu comecei a querer montar coisa na rua, tal, foi mais chamado para ser professor, mas até então era só home office mesmo. Bem Pensava em semelhante muitos anos mesmo. de home office. Muitos anos. Na verdade, overtime, hoje, a gente ainda é 100% home office. E foi muito louco isso, porque o ano passado inteiro, a empresa 100% home office, eu, o Zani, o Jota e mais os nossos colaboradores, tem o Dovadoni, tem o Lucas, tem o Denis, sempre que vem estar com a gente sempre fazia reuniões semanais, mas era ainda 100% home office. Na hora que a gente falou assim, beleza, não dá mais, tá? Precisamos de um escritório, vamos alugar um escritório e tal. Foi janeiro. Muda. A gente foi ver a sala, foi ver tudo. Vamos lá. Aí aconteceu? Quarentena. Falei, ok, Quarentena. Deixa, Deixa pra lá. É o deixa pra destino. lá. Depois a gente faz isso. É o destino. Não é pra gente abrir o escritório agora. Mas eu tenho uma vontade. Eu Entendi. acho que é legal, né? No final das contas é legal. Cara, para mim o que mudou bastante quando eu montei a escola lá, por exemplo, e eu comecei a adotar aquilo lá também como uma filosofia de escritório. Mudava aqui do tipo assim, eu estava muito tempo em casa, né? E quando você realmente adota essa filosofia super básica de você se arrumar de manhã, pegar uma condução, pegar um carro, seja lá o que for, e ir para o escritório,
você tá pregando uma peça parece que na sua mente, e aí você tá do tipo assim, caramba, eu tô indo trabalhar mesmo, de verdade. É um negócio meu, são coisas que eu tô colhendo frutos de coisa que eu tô lá fazendo, eu colocando cada sementinha e tal, e você tá pregando uma peça, então funcionou super bem assim pra mim, eu comecei a fluir muito mais, né, e eu tô tentando flipar de volta agora aqui na quarentena, né, então tô lembrando de muito modus operandi que eu fazia uns anos atrás, né, meados de 2015, 2016, eu tinha muito mais facilidade, eu era muito mais regradinho, né? Agora eu acordo ali e tal, falo, caraca, mano, eu já tenho que ir pro PC pra fluir mais e tal, então, tipo, coisa que eu não apanhava antes, né? Eu acordava umas 7 horas, 8 horas eu tava no computador e tal. Hoje em dia eu não tenho mais esse capricho todo, assim, né? Como você falou, emo, né? O modus operandi de cada um, e cada um, né? Cada um funcionando de um jeito. Exatamente. Eu sei que o que me move é a entrega. Assim, isso não é nem muito saudável, porque eu já estou acostumado a ficar muito tempo na frente do computador, sim, inevitavelmente. Não é nada saudável, porque eu sento na média de 9, 10 horas da manhã e saio meia-noite, trabalhando o tempo inteiro. Às vezes eu esqueço o horário. Mas o que me move, assim, para não procrastinar, eu sou um excelente procrastinador, não vou negar. Eu trabalho com picos de energia. Então, assim, eu não consigo fluir o dia inteiro. Eu tenho que esperar meu pico de criatividade para poder fazer as coisas. Tem dias que eu faço uma semana de trabalho em 5 horas. Às vezes eu paro e aí não consigo fazer nada. Mas o que mais move é, tipo, entrega, tá batendo na bunda, tem que fazer, não pode fazer nada. Eu trabalho o dia inteiro parecendo um mendigo, né? De pijama. É normal, né? Eu tô com uma camisa agora aqui, mais pra baixo aqui é pijama, então é o dia inteiro isso. Tô parecendo. Eu já trabalhei numa empresa gringa que tinha uma reunião. A reunião de Scrum diária era 7h30 da manhã pra mim. E aí eu acordava 7h29. Nossa, pulava, ligava o computador no... Tá aqui. E embora. Não, mas hoje eu tô tentando fazer um padrão. Eu acordo, um dos meus filhos, eu tenho gatos, né? Tenho muitos gatos. Então eu tenho que cuidar dos gatos todo dia. Eles te acordam também? Eles me acordam, nossa. Eles me acordam todo dia pra comer, ou pra abrir a janela, ou pra... Não sei, ou só sobe em cima de mim, ou vomita. Aí eu acordo, limpo eles, tudo certo. Aí dá tipo meia hora, tomo café, sento e começa o dia. Mas é como eu disse, vai de pessoa a pessoa. Eu sou um cara que eu odeio rotina, mas paradoxalmente eu fico na rotina todo dia porque eu fico em casa. Sim. Cara, você puxou um gancho aí, cara. Por exemplo, você falou de manhã, você acordava tipo 7h29, um minutinho antes da reunião lá. E tipo, cara, eu fiz isso umas vezes, assim, eu vi o quanto que eu me fudi ali, né, pra fazer esse tipo de coisa. E eu comecei justamente de manhã, eu sou lerdo pra cacete. Essa real, acho que você deve compartilhar do mesmo problema. Então, cara, eu me forço demais. Então, eu tava dando aula na FIAP ano passado, de manhã. Então eu acordava, e olha que eu pegava lá, tipo, eu tinha que estar lá 10 horas. Então, ou seja, eu já tenho que ter um compromisso 10 horas. Eu já tive que trabalhar mais cedo que isso, mas, ou seja, eu estava num modus que eu estava pegando aulas na minha própria escola 2 horas em diante. Então, de manhã eu fazia coisas administrativas da escola. Só que os dias que eu tinha que ir para a FIAP de manhã, cara, era sempre um dilema. Então, o que eu fazia, aliás, dica para você que está vendo aí, você de repente também, é que nem a gente é mais noturno, a gente é mais coruja, né? Os picos de criatividade é tudo depois das 6 horas da tarde, né? E nessa época aí que eu fazia, eu realmente acordava quase 3 horas antes do compromisso, sendo que era aqui na Vila Mariana, e para quem não sabe eu moro no Ipiranga, é 2 palitos para chegar na Vila Mariana, e do tipo, meio que eu ficava ali enrolando, realmente, eu ficava tipo 40 minutos enrolando na cama, sem dormir de volta, tomando um café, andando para lá, tal, toma café de novo, fico olhando pra parede, meio que mongando mesmo, ou seja, eu tô de novo pregando uma trick na minha cabeça, tipo assim, até engatar primeiro mesmo e fluir. Quando dava 10 horas, eu tava melhor, já tava 3 horas acordado já, então a mente já tava conseguindo, ainda mais que eu ia dar matéria de Game Age, né, você tá ligado, né, que são coisas muito lógicas, você tem que estar com um raciocínio mais engatado, né, senão dá uma merda ali na Game Age, né, no software que você tá mexendo, e você fica 40 alunos olhando pra sua cara e você fica, mano,
por que deu essa mensagem aqui, né? Aí se você tá com sono pra cacete, não funciona, né, cara? Então você tem que engatar mesmo, cara. Eu vou falar, esse é o famoso meme. Esse é o meu segredo, capitão. Eu nunca durmo. Eu tenho o sono. Muito bom. Eu tenho sono muito leve, cara. Meu sono é. O pessoal fala, eu sou tipo, sabe o Gandalf que tá dormindo com os dois olhos abertos? Caiu uma pena do meu lado, eu acordei. E eu tenho 5 gatos. Então, assim, eu não durmo, porque os gatos me acordam o tempo inteiro. Só de pisar em cima eu já acordei. Então, assim, eu pra acordar e ir pra reunião é muito fácil. Mas é porque eu tô sempre cansado. Esse é o meu segredo. Eu tô sempre com sono. Esse é o seu segredo. Maravilha. Tem umas perguntinhas aqui. Enquanto você foi falando, cara, foi anotando umas perguntinhas que eu tô fazendo aqui pra galera. Inclusive, galerinha, aproveitar vocês que estão online, muito obrigado por vocês estarem aqui. Só uma notícia, esse vídeo aqui, galera, eu não consigo depois subir ele no IGTV da Rivers, porque o IGTV ele tem um limite de 15 minutos. E essas lives aqui eu sempre passo, fica meia hora, 40 minutos, 1 hora, dependendo. O Instagram ele fecha, né? Se a gente passar de 1 hora aqui, ele fecha na nossa cara que se lasque. Né? Então o que eu faço? Eu tenho um aplicativozinho aqui que eu baixo ele e coloco lá no YouTube da Rivers. Então quem perdeu o começo, quiser ver de novo, dá pra ver aí. Vai lá no youtube.com/Escola Rivers e vai estar lá. Vou tentar, o máximo possível, postar até amanhã de manhã. Deixa eu ler algumas. Já deu meia hora aqui. A Meire aqui tá mandando mensagem. A Meire é uma amigona nossa aqui. Ela é coach de carreiras, ela manda benzão nos trampos dela lá. Sou exatamente assim, só abro a agenda a partir das 11. Boa parte da galera hoje em dia tá assim, né, velho? A Ingrid falou, uma das coisas que tem me ajudado esses dias é colocar fone, música. Acorda 2 minutos antes da aula. Deve ser aluno seu isso aqui, não? Não. Não. Enfim, beleza, gente. Então, só recapitulando aqui, galera, eu tava falando com o Thomas, ele é game designer, ele explicou um pouquinho da história dele, ele falou de alguns tipos de prestação de serviço que a empresa dele faz, ele citou um pouco sobre gamificação, sobre game design, então quem perdeu, veja amanhã, beleza? E, cara, eu tenho na verdade, uma pergunta para você como que você acha que as empresas estão se virando aí, né? Ontem eu entrevistei o Marx, que ele é lá do Observatório de Games, ele trabalha com notícias, né? Justamente ele falou de algumas situações do tipo da Nintendo, falou da Sony, de algumas coisas lá. Aí uma pergunta real, assim, tipo, você que trabalha, por exemplo, com game design, uma parte assim, um pouco mais conceitual / técnica, como você estava desenvolvendo, é mais de boa para grandes projetos? Então imagina aí, de repente, qualquer projeto que está sendo desenvolvido agora, existe alguma parte, na sua opinião, que seja praticamente impossível de fazer via home office? Ou você acha que a produção inteira é perfeitamente possível de fazer home office? A produção inteira é totalmente e completamente possível de ser feita ao home office. Claro, até para grandes produções. Tem muitas empresas que estão adotando home office. Por mais que tenha jogos, o Last of Us foi postergado, ninguém parou. É muito difícil. É que assim, eu entendo algumas notícias, tipo, por que o Last of Us foi postergado? Tem mais coisa envolvida, não é questão do desenvolvimento. É mais a questão, tipo, de lançamento mesmo, porque o jogo tava para ser lançado agora, e assim, lançar o jogo agora é um tiro no pé, financeiramente. Sim. Porque, igual o Final Fantasy VII Remake, tá pra sair, na verdade. Eles não queriam, a Square não queria. Nos próximos 2 dias, acho que é daqui dia 10, não sei. A Square não queria lançar agora. Ela queria postergar, só que já estava tudo meio que pronto e não deu, vai sair de qualquer forma, porque para ela não é negócio, ninguém está saindo de casa, por mais que hoje, tudo bem, o mundo digital, a gente consegue vender jogo digital muito fácil, e a maior porcentagem de vendas é digital, tem muita gente ainda que compra jogo físico, e o Final Fantasy especificamente é um jogo que, cara, a galera é mais colecionista, eles vão querer comprar a mídia física, e eles não podem simplesmente ir pra loja agora, por mais que a GameStop nos Estados Unidos tenha sido essencial e não parado, as pessoas não saem de casa. Quer dizer, supostamente não deveriam. Então, não é negócio para a empresa agora. Então, a Naughty Dog foi muito sagaz. E, tipo, postergado indefinidamente. Não é porque o desenvolvimento parou. É mais uma questão de business. Porque realmente, cara, o Magic, eu participei 100% home office. Tipo, tem vários, overtime, 2018, 2019 inteiro, home office. Por mais que a gente se encontrava, o 98% da produção de tudo que a gente fazia era home office. Então,
Tem muitas empresas que prestam serviços para outras também. Tem muito. De novo, artista. Vocês que são artistas, fazem freela. É super, super possível. É mais uma... Agora, quando a gente fala de grandes escalas de empresas maiores, vai da produção, né? Da coordenação que está sendo levada, da metodologia que é usada, mas não vejo por que não. Então, até ontem o rapaziada ele até citou lá, por exemplo, que tem muito essa parte de, por exemplo, a parte de mídia física, você vai entregar, então os correios vão ter que se mobilizar para essa parte aí você vai começar a levantar outra demanda de problemas, justamente. Então imagina lá, ele até citou uma situação que de repente a galera que comprou, vamos supor que lança o jogo, e a galera que comprou primeiro, tá ligado? Então começou, você tem um outro país que lá tá com mais burocracia de correio, para chegar o jogo lá, justamente, só que a galera daqui, de repente, não teve tanto problema, né? Um exemplo. A galera daqui começou a jogar primeiro, e a gente tem um problema mundial de redes sociais, mais spoilers, então imagina a galera, né? Vão ser experiências completamente diferentes. Eu vou lá e falo, Sim. caraca, fulano de tal morreu. Né? E o cara que tá lá com problema de correio. Sim, é justíssimo, cara. Achei. É justo. Cara, queria que você explicasse um pouco pra galera, você falou um pouco lá no início, até voltando um pouco aqui sobre esse assunto, você falou sobre o B2B. Explica pra galera um pouco aí o que é esse tipo de mercado aí, como que se trabalha com isso. Quando a gente trabalha com desenvolvimento de software, no geral, né? Não necessariamente desenvolvimento de games, mas isso também se aplica a desenvolvimento de games. É muito comum as pessoas pensarem assim, uma empresa, ela tem N vertentes, ela pode ter N formas. Cada empresa tem um segmento, tá? Aqui no Brasil, a gente tem grandes empresas de games, por exemplo, a TEPS. A TEPS, ela trabalha praticamente, puramente com jogos autorais. E por muito tempo ela trabalhava com segmento de jogos autorais fabriquinha, né? Eles lançavam, tinha um jogo lançado a cada 15 dias. Então esse é o processo de desenvolvimento de várias equipes, fazendo jogos de escala menor, mas constantes e ganhando no volume. Esse é um tipo de segmento. Hoje em dia eles mudaram um pouco, mas a gente tem a Octagon, a empresa que eu trabalhava, ela trabalha mais no segmento de live ops, que é pegar jogos e cuidar deles. E são jogos mais robustos, então você fica 2, 3 anos em cima de um projeto só, com uma equipe um pouquinho maior. A Overtime, por muito tempo, no passado, trabalhando no segmento de hyper casuals. A gente fazia jogos extremamente simples, muito rápidos para lançar e tentar pegar um hit. Outras empresas trabalham puramente com B2B. E o que é o B2B? Business to business. Então, são outras empresas que contratam um seu serviço para fazer alguma coisa. Então, pode ser desde, como disse, a Coca-Cola pode estar te contratando para fazer um advergame da Coca-Cola. Ou exemplos nossos, né? Uma empresa de Bitcoin está contratando a gente para gamificar o site deles para ter mais retenção de usuário. Ou uma empresa terceira de games que está tendo jogo, só que eles não estão conseguindo monetizar tão bem, eles contratam nosso serviço para resolver a economia de jogo. Isso é uma coisa que eu faço muito. Eu, como game designer, me especializei muito tempo com economia de jogo. Então, como conseguir manter o jogo mais equilibrado, com retenção longa e monetizar em cima disso. É um mundo muito normal no mobile hoje. Como que eu ganho dinheiro com o jogo free to play? Eu tenho que monetizar. Então, é o que a gente chama a parte de economy design. E a gente a gente ainda faz isso, na verdade. A gente vende serviços de game design para resolver a economia de jogo. Então, a gente já trabalha com 3 empresas de games nacionais que a gente entrou só como consultoria de game design, para poder ajudar e botar a casa em ordem, avaliar os dados, as métricas, falar, você pode melhorar isso aqui, isso aqui, isso aqui, e eu entrava muito input, balanceamento, vamos sentar e vamos rever todo o balanceamento para garantir essas métricas. Então, tem isso. Então, B2B, na verdade, é qualquer serviço que você pode vender. O que é a sigla B2C, Business to Consumer, é basicamente a gente vender para o produto, para o cliente final. Então a gente faz os jogos autorais. Eu faço um jogo, eu boto na App Store, na Google Play, ou para console, ou para PC, no Steam, e eu vendo diretamente para o meu consumidor. E aí ou pode ter uma publisher envolvida no meio para poder fazer o intermédio de marketing, ou você pode fazer por conta. Não é aconselhável, mas é possível. É caro. Então, assim, existem N segmentos que uma empresa de games ou um grupo de games, inclusive eu sempre aconselho e falo muito pra galera que tá começando na área, cara, vai fazer jogo. A melhor forma de você aprender é fazendo jogo. Claro, você pode estudar, ter cursos que vão tentar te
tirar boa parte das barreiras da frente, né? Pra você não ficar também dando murro em ponta de faca. É bom, é ótimo, mas a única forma que você vai aprender é fazendo. No meu próprio curso mesmo. É um curso 100% voltado para game design, que minhas aulas são quase todas teóricas. Eu falo pra caramba em todas as minhas aulas, só que eu passo muito exercício, tipo, de desenvolvimento. Então, cara, essa semana mesmo, eles estavam fazendo. Tem até 3 alunos aí, acho, 2 alunos. Eles estavam fazendo. Eu passei um exercício que é o seguinte: 2 exercícios conjuntos de montar sistemas de jogos e fazer pitches, como apresentar, porque comunicação é uma coisa muito importante para um game designer. Então eles tinham que fazer. Eu falei assim, ó, vocês são todos game designers do Animal Crossing New Horizon, no Animal Crossing que lançou. Eu sou lead game designer, eu estou alocando sistemas para vocês fazerem, e vocês, aí, em uma semana, vocês têm que me documentar todo como funciona esse sistema e me apresentar para eu falar bate ou não, e que tem que estar de acordo com o outro grupo, a outra pessoa. E aí é um trabalho muito interativo. Isso é um trabalho de game design, né? Então, se você consegue fazer um curso que ajuda isso, é ótimo. E aí a gente fica reiterando, né? Eles fizeram, vocês erraram aqui, faz desse jeito. Hoje eles fizeram a segunda etapa, reapresentaram e tava tipo, do caralho, tava show de bola. Mas o melhor jeito é você fazer o jogo. Então, não espere que só por esperar, vou mandar currículo para uma empresa. A melhor forma de você entrar nessa indústria hoje não é. É meio foda falar isso, mas não é uma indústria que preza por diploma, que preza por que faculdade você fez. Eu e o Daniel, a gente é formado em Morumbi. Cara, a gente se formou em 2011, né? 2011, 9 anos atrás. Tá ficando velho, hein, cara? Estamos ficando velho. E, sendo sincero, eu nunca usei meu diploma pra nada. Tipo, nunca foi pedido pra nada, nunca ninguém em entrevista falou onde você se formou. Eu aprendi pra caralho com a faculdade, não vou mentir. Não vou falar assim, não faço faculdade. Pelo contrário. Mas é uma indústria que não preza por diploma. Ela preza pelo que você sabe fazer. E pelo que você fez, principalmente. Porque a única forma de você mostrar o que você sabe é com coisas que você fez. Então, e a melhor forma de você fazer isso, se você não consegue entrar numa empresa, eu sei muita gente que começa assim, tô tentando entrar numa empresa aqui, não tô conseguindo. Cara, junta uma galera, vai fazer jogo, ou faz por conta própria. Game design, cara, especialmente game design, não necessariamente você precisa de um programador ou um artista para fazer um projeto. Eu acho que o suprassumo de game design hoje é fazer jogos de tabuleiro, por exemplo. Você pode fazer um jogo de tabuleiro. Tanto que na Rivers tem um curso de jogos de tabuleiro, que é do outro Tomás. Eu sou Thomas, ele é o Tomás. E eu também falo muito de jogo de tabuleiro. Eu trago muito jogo de tabuleiro na aula para poder testar, ver mecânicas, ver balanceamentos, ver tudo. E eu passo isso, vamos fazer um board game, vamos fazer uma coisa assim, vamos fazer um card game. Eu mesmo tenho 2 board games que eu fiz, nunca lancei, foi por conta própria, mas é possível, você consegue fazer um portfólio por conta, sabe? É mais querer, botar a cara a tapa. Teve uma pergunta aí que, acho que foi o Iclis, como é que eu vejo as perguntas aqui passadas? Você clica em cima de algum nome e sobe. Eu tô procurando aqui. Eu não sei como que eu faço isso. Iclis, pergunta de curiosidade, o quão importante é jogar para design e ou desenvolvimento? Olha, existe sempre a fala que jogar é diferente de desenvolver. Sim. Hoje, eu tive até uma aula, foi hoje, aliás, inclusive, que eu falei sobre QA, sobre testers, tá? Começamos a carreira assim. Começamos a carreira assim. Eu comecei como tester, o Daniel começou como tester. Que é o quê? Tester é você testar jogos. Perfeito. Então, assim, a pergunta é muito válida. Quão importante é jogar para o desenvolvimento ou design? Existe essa diferença muito grande entre jogar e testar, porque quando você testa um jogo, você não está testando em prol de simplesmente pela experiência. O que é gameplay, né? Eu sempre falo, o que é gameplay? Gameplay é a interação entre o jogador e o jogo, através de sistemas mecânicos, criando a experiência como um todo. Então, nós estamos preocupados que o jogador tem uma boa experiência e se divirta. Quando você está testando em prol de procurar bugs, o QA ele tem duas coisas para se preocupar. Bugs e qualidade de projeto. Que quality assurance significa controle de qualidade. Assegurar qualidade, né? Então,
isso vai desde o design, então assim, o jogo, você como QA ou como tester tem que saber se o jogo está divertido ou não, mas se você vai procurar muitos bugs técnicos. Só que assim, você não vai jogar, você vai testar. Então você vai fazer, tipo, ficar o dia inteiro refazendo a mesma fase, seguindo procedimentos para tentar quebrar ela. Então, tipo, entra na fase e tenta virar do avesso e seguir para outro caminho. E fica apertando o botão de atacar infinitamente até quebrar. Então, assim, você acaba não jogando. Não, você acaba até odiando o jogo. Depois de tanto tempo, o QA começa a odiar o jogo com a fundo da alma. Não aguenta Só mais, que, viu? não aguenta mais. Só que assim, Sim. ainda assim, eu falo que é muito importante você jogar sim, só que com parcimônia. Não adianta você esperar que só porque você joga, você vai ser um bom tester, ou um bom game designer, ou um bom desenvolvedor. Para o game designer, especificamente, é muito importante você ter repertório. Você tem que conhecer mecânicas, você tem que conhecer o que funciona e o que não funciona. Então, a minha vida como gamer mudou muito depois que eu comecei a trabalhar como game designer. Eu comecei a ver jogos de outra forma, e não vou negar que, infelizmente, eu não me divirto mais com jogos da mesma forma que eu me divertia 15 anos atrás. Eu acabo vendo jogos de outra forma, mas eu procuro jogar o mínimo necessário para aumentar meu repertório e conhecer o que está funcionando. Às vezes a gente joga um jogo novo que a gente olha e fala, caralho, mano, que mecânica genial, como que os caras pensaram nisso? E aí eu mesmo, como exercício de game design, inclusive eu passo isso como exercício para os meus alunos, a engenharia reversa do game design. Joga um jogo, você tem que entender como ele funciona, por que ele funciona daquele jeito, quais são os pontos positivos, principalmente quais são os pontos negativos e por que eles não funcionam. Isso é uma... É riquíssimo para um game designer fazer isso. Então, sim, jogar é importante. Eu tento jogar o mínimo necessário para me manter relevante, vamos dizer assim. Claro que eu nunca mais joguei jogos da mesma forma. Eu não, assim, saiu Final Fantasy VII. Claro que eu quero Final Fantasy VII. Eu joguei a demo, porque eu sou saudosista, eu gosto de Final Fantasy VII, né? Eu joguei a demo, eu vi vídeos, mas dificilmente eu vou jogar. Eu não me vejo hoje no atual conjuntura da minha vida pegando o jogo e gastando 200 horas nele, porque eu sou completionista. A última vez que eu joguei um jogo de 200 horas, cara, nem lembro quando foi, faz muito tempo. Porque, além de eu não ter mais tanta vontade, não tenho mais tanto tempo. Deve ter sido na hora do Play 3 aí, não foi não? Sei, cara. Não. O último jogo que eu acho que eu completei e fiz tudo foi o Breath of the Wild, do Zelda. O Mario Odyssey. Mario Odyssey foi uma coisa... Pra mim foi... Então, como jogo e como game designer, cara, minha cabeça explodiu jogando o Mario Odyssey. Eu jogava aquilo e falava, malditos level designers, como esses japoneses fizeram esse jogo. É tão bem feito, tão surreal, de bom, que pra mim, como game designer, foi ótimo. Eu joguei aquilo e falava, cara, desisto, eu não sei, eu sou nada, eu não sei fazer essas coisas. Mas é uma outra visão, você começa a ver com um jeito mais técnico mesmo, né? Vou dar um mérito pro jogo por sua homenagem. Você não gosta de Mario, né? Eu não sou muito fã de Nintendo, cara. Eu gosto da saga Zelda, sempre. Joguei tudo do Zelda, menos o Breath of the Wild. Mas Nintendo tem uma relação de amor e ódio aí. Mas enfim, pode continuar. Você tem que mudar isso. Você não pode ser ista. Você tem que achar as coisas boas da vida. Cara, o Mario Odyssey foi uma das experiências de jogo, assim, de game design mais incríveis que eu já tive na vida. Então, é válido. É muito válido. O Switch é um console bom, mas o pessoal mete pau em outras coisas. Eu acho ele um console sensacional. E a Nintendo acertou muito sobre ele. Mais alguma pergunta, design? Eu espero que tenha respondido pro Ix, porque eu acabei falando tanto aqui. Eu não vi nenhuma pergunta depois, mas provavelmente sim. A Simone colocou aqui, o Ragnar manda oi. Eu falo que eu não jogo nada, eu sou um hipócrita, na verdade. Eu sou um belo hipócrita. Porque você tá jogando coisinha de celular, que eu sei. Não, na verdade, eu jogo muita coisa de celular, cara. Hoje em dia, eu jogo muito menos PC e console e muito mais celular. Fato. Não só porque, assim, o segmento que eu trabalho hoje é muito mais isso, mas eu sou viciado eu jogo muito Archeiro. Archeiro eu praticamente jogo todo dia. E Archeiro é muito legal. E, na verdade, eu prometi a mim mesmo, quando eu tinha 16 anos de idade, que eu nunca mais ia jogar um MMO na minha vida. Porque o MMO suga a vida.
Pra caramba. E eu estou há 1 ano e meio jogando MMO. Só que assim, Maldição! Te viciaram só de que volta. ele é mobile, mas dá pra jogar no PC, né? Só que é que eu joguei Aham. mais pelo saudosismo e pela galera. Eu tenho muitos amigos do jogo, então eu jogo muito com eles, mas eu me arrependo muito. Eu deixei de jogar outras coisas para o pouco tempo livre que eu tenho, eu jogo um MMO. Felizmente ele Sim, tem bot integrado, então eu consigo deixar ele jogando, porque senão nem isso eu conseguiria. sim. Pra quem não sabe, aí o Thomas já teve uma fase muito grande, muito vasta aí de um vício fudido chamado Ragnarok, né? Era isso que a Simona tava falando com o Ragnar? Voltou, é Ragnarok, eu tô jogando de novo. Ah, é Ragnarok, ah, tá. Pois Boa, é, boa. Eu tenho muito amigo que jogou, sempre encheu o saco na época lá pra jogar, nunca me chamou atenção, não. Mas enfim, faz eu bem. sou outro time aí, né, cara? Eu acho que eu nunca fui viciado em cara, nenhum MMO, cara. Eu comecei a jogar do modo errado, né, cara? No começo eu era muito. Talvez mais pro lado de eu ser artista, né? Eu sempre reparei muito do jeito que você sempre odeia e critica, que é reparar em história e arte, né? Aí depois trabalhando aí a porra toda, a gente vai mudando muita concepção aí, né? Hoje em dia eu dou muita aula de arte, para quem não me conhece, estou entrevistando o Foco é o Thomas, mas eu dou muita aula de arte, de escultura, pego anatomias, esculturas clássicas ali, fico destrinchando, né? A Simona já viu algumas aulas minhas aí e tal. Então ainda sou muito apegado em arte, né? Joguinho Não, tá que certo. às vezes é extremamente sem graça, às vezes extremamente boring, chato, não te diverte, mas tem aquela arte maravilhosa, né? Aí eu faço até uma vez o que o Thomas contou de um jogo, que eu não vou citar qual que é, para não gerar muito hate aí, que ele Ah, não, terminou, não fala não. ele jogou até a metade, parece, e ele terminou de ver pelo YouTube, né? Só por curiosidade de história, né? E já O jogo era fiz muito a chato. mesma coisa. Era muito chato. Eu falei, que puta jogo do inferno, chato do caralho, não consigo jogar essa merda. Ah, a história tá legal, pô, a Maravilhoso. história é muito boa, jogue pela história. Não, tomar no cu, mano, fica meia hora pra conseguir sair dessa merda desse corredor reto. Já posso Sensacional. começar a dar uns rage aqui. O jogo me fala Era que é um isso que eu survival queria. horror. Ah, não, vai, puta, meu. O jogo me coloca que é um survival horror, numa porra de uma fase do level design linear, com auto checkpoint. Não vou falar sobre isso, vou ficar quieto. Aí, enfim, não, a história é do caralho, né? Beleza, então. Aí o que eu fiz? Não cansei de jogar, que tava chato. Fui assistir o resto pelo YouTube. Justo. O que eu acho da Galerinha, ó, série improviso aqui, ó. Civilization. É. Ó, rapidinho, um improviso aqui, ó. Quem adivinhar o jogo, e não vale quem é conhecido, tá? O William comentou aí. Tá, quem adivinhar o jogo vai ganhar um desconto aí no curso do Thomas aí. Maravilha? Não vou Não falar. vale gente conhecida. Não vale gente conhecida. O que eu acho sobre Tá. Civilization? Civilization, eu tenho problemas com Civ. Civ é o jogo que eu jogo quando eu jogava muito. Resume a resposta rapidinho que a gente tem 12 minutos. Vai. Magicamente, 10 horas se passam. Magicamente 10 horas se passam. Eu adoro jogos de estratégia. Ó. Olha lá. O Wilkes não é. Peraí, o Wilkes, aquele é seu aluno, não, né? Não é meu aluno. Bom, ele acertou. O Wilkes depois chama aí no direct. Você ganhou um descontinho aí no curso do Thomas de Game Design. Nossa, eu já tive aluno que deu rage kit quando eu comecei a falar sobre o Last of Us e comecei a falar, tipo, por A mais B. Assim, puta, eu já entrei muitos méritos sobre isso, né? Que eu falo, não tô desmerecendo que não é um jogo bom. É um jogo bom. Perfeito, ok. Vendeu pra caralho. Perfeito. Só que como game designer, você tem que ser muito frio. Você tem que olhar e falar, cara, isso é realmente bom no ponto de vista de game design puro, quando começar a falar sobre sistemas e mecânicas, etc. Não. É um jogo chato. É um jogo bem... Assim, a parte mais legal do jogo é o multiplayer, online. Não a single player, na minha opinião. Funciona muito mais como game design, né? E, enfim, eu já tive aula que eu fiquei despontuando o ponto A mais B, porque que eu, na minha opinião, não funciona. Sim. E teve aluno que não gostou, falou assim, não. Mas tá certo, cara. Você não é leigo no assunto, você tá treinando as pessoas para não serem mais leigas. Todo o seu vocabulário muda, todo o seu sistema de viver muda, então você vive em prol disso aí. Você tem que catar defeito e justamente como você falava, mostrar por ponto A mais B por que ele tá errado, por que ele tá quebrado. É isso, eu falo muito isso para meus alunos também.
né? E eu dou meus rages também voltado para a parte de arte, né? Para quem me conhece, eu tenho um rage gigantesco. Você deu seu rage, eu vou dar meu rage também. Eu tenho um rage gigantesco com anime. E É verdade. né? Então tem um rage gigantesco aí e tal. Eu também, por ponto A mais B aqui, eu fico mostrando, né, alguns pontos ali. Nesse ponto, acho que a Simone agora vai ficar extremamente decepcionada comigo, porque acho que ela não sabe ela essa vai te parte. bater. Ela vai te Tá bater. ligado que ela é animezeira pra caramba. Você é o... Respeito muito, mas minha birra é com arte e animação, né? Com história, não tenho nada contra e tal. Tenho meus reis aí também. Ele fez uma Pode pergunta falar. muito boa. Um jogo Manda. viciante tem um bom game design? Essa pergunta é muito boa. Muito boa. Cara, é delicado falar isso. Não necessariamente. Eu acho que a minha melhor resposta é não necessariamente, mas a gente tem que entrar muito numa resposta e falar muito sobre ela. Por que eu vou falar isso? O que define vício? O que define jogo viciante? É o cara voltar muitas vezes, ter uma retenção gigantesca, ou gastar dinheiro demais com isso. Hoje, no mercado, se a gente pensar na indústria de jogos universais, qual que é o gênero mais viciante de todos? Que mais, assim, por dados, por estatística, mais segura pessoas de forma negativa? Pachinko. Slots Machine. Isso é um bom game. Eu entro no mérito. Slots Machine, Las Vegas, pessoas que gostam de apostar. Eles ficam viciadas pela experiência de possibilidade de ganhar e eu não vou falar mecânicas, ações repetitivas. E o prazeres rápidos. Slots Machine é um bom game design? Não. Não é. Eu já trabalhei com slot machine. Eu fiz um slot machine já na minha vida. E não é um bom game design. Assim, na verdade, não encara nem como jogo. Ele trai muitas das condições de estrutura de jogo, de game design, que a gente tem que pensar que o jogador tem que ter condição de vitória, tem que ter condição de derrota, tem que ter objetivos, tem que ter desafios, tem que ter player empowerment, tem que ter freedom of choice. Se a gente pega essas coisas de game design, não se aplica em um pachinko, não se aplica em um gacha, e não se aplica num slot machine. E não é um bom game design, mas é extremamente viciante. Aí entra mais uma questão de player psychology, né? Você estudar a psicologia do jogador, o que faz o jogador viciar no negócio, e isso também é uma vertente do game design. Você tem que também trabalhar em cima disso. Um dos pontos que sempre cruciais em qualquer projeto de jogo para o game designer, na que a gente pensa em pilares do projeto, esse jogo, a primeira coisa que a gente vai estudar para fazer um jogo é público-alvo. E quando a gente fala sobre público-alvo, a gente tem que entender a psicologia por trás do jogador, o que motiva esse jogador, o que faz ele querer realmente gastar com as coisas. E não necessariamente é um bom game design. O próprio Ragnarok, que eu jogo, ele peca em muitos pontos de game design. Muitos, assim. Eu posso falar com autoridade, porque eu jogo essa porra há 1 ano e meio, já gastei dinheiro com essa merda. Eu tenho colegas de clã que já gastaram mais de 100 mil reais nesse jogo por vício. Nossa, meu pai amado. E não é um bom game design. Ele tem vários pontos assim que são ruins, são péssimos, mas eles trabalham na questão de fazer o cara gastar, do cara viciar. Então, assim, quando eu falo um jogo extremamente bom game design, não necessariamente. Cumpre o propósito de ganhar dinheiro? Cumpre. É a mesma coisa Last of Us. Cumpre o propósito de reter, vender e as pessoas acharem a história do caralho? Cumpre. Mas é um bom game design? Não necessariamente. Acho que eu respondi. Nossa, fascinante. Aliás, tá me dando vontade aqui, galera. Vou pedir para vocês comentário que eu vou falar aqui agora. De repente, se o Thomas topar aí, a gente pode fazer um talk um pouco mais longo aí, de repente no YouTube, com um pouco mais de tempo, depois da rotina de trabalho dele aí, para não atrapalhar ele. A gente pode juntar ele e um outro professor de game design lá, que é o Tomás. Né? A gente pode ficar aqui sem limites, assim, faz uma live aí, fica falando sobre game design. E aí a gente dá a carta branca pro Thomas para ele liberar todo o ódio do coração dele. Pode falar à vontade, né? E assim, né? Justamente ele não vai dar uma aula, né? A gente vai ficar comentando e etc, né? Eu vou ficar um pouco mais quieto, porque eu não sou tão conhecedor de game design como ele. E é isso, galera. Eu só vou precisar encerrar aqui, porque eu tô com medo do Instagram fechar na nossa cara. Tá bom. Só 5 minutos de saideira. E Thomas, brigadão. Falar com você sempre é uma aula. Eu sempre vou pegando pequenas chavinhas aqui, armazenando para mim. Muito obrigado mesmo, realmente. E, galera, é isso. Vamos marcar um round 2 qualquer hora aí mais para frente. Beleza? E, galerinha, é isso.
Twitch. Faz na Twitch, boa, pode crer. E galera, a gente precisa ir nessa aí, então o pessoal acessa lá, escolarivers.com.br, essa coisa linda, maravilhosa aí, é professor de game design lá, ele citou alguns momentos aí. Então, para quem um dia quiser, de repente, marcar uma aula experimental gratuita aí, a gente marca um horário, agenda aí, de acordo com a agenda de vocês, e vocês podem ter uma aula gratuita com ele de 1 hora de duração. Maravilha, gente. Show. Muito obrigado aí pela presença de vocês. Chama a gente aí no Instagram, segue todo mundo aí, Overtime Studios, Escola Rivers, Thomas Leme. E tamo junto, galera. Muito obrigado. Valeu, pessoal. aí. Boa noite a todo mundo. Tchau, tchau. Valeu, Thomas. Até mais.